Olá, meu povo, muito prazer. Eu sou Isabela Chaves, artesã parceira Fischer Fios, e hoje eu tô aqui para te ensinar essa linda bolsa que vai estar exposta na Mega Artesanal 2026. Ou já esteve, né? Porque pode muito bem esse vídeo sair um pouquinho depois. Eu espero muito que você goste dessa aula e antes de começar, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo com a sua amiga artesã e também, é claro, se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para esse canal continuar crescendo e a Fischer trazer mais artesãs para trazer tutoriais gratuitos para vocês. Por favor, me segue também lá nas redes sociais, @IsabelaChaves e @FischerFios. E quando você fizer a sua versão, não esquece de marcar a gente, tá bom? E assim a gente pode compartilhar e ver também a sua produção. Então agora vamos para a lista de materiais desse projeto de hoje. Para esse passo a passo de hoje, eu trouxe aqui alguns utensílios que eu vou utilizar no decorrer de toda a montagem, tá? Então vamos lá. Eu vou utilizar a cola quente para algumas etapas, principalmente para revestir o acessório que a gente vai usar, que é aquele fecho boca de lobo, tá? De metal. Então, eu vou utilizar ele somente nessa etapa, a cola quente. Vou utilizar também a cola pega-mil. A cola pega-mil também é uma etapa opcional. Eu gosto de colocar a cola para reforçar os nós do projeto. Além da cola, eu vou utilizar também alicate, pode ser qualquer um desses dois, bico redondo ou bico chato. Eu utilizo ele para aplicação dos metais, da bailarina, que fica no fundo da bolsa, e também da minha etiqueta de metal. Você vai precisar também de tesoura, fita métrica para conferir as medidas junto comigo, marcadores, muito importante você ter os marcadores aí para te auxiliar na montagem. E as agulhas. Eu vou utilizar uma agulha número 3 como apoio, então quando eu tiver que fazer arremate, você vai ver ela por aqui. E vou utilizar duas agulhas principais, a agulha número 6 e a agulha número 8. E agora, não menos importante, o fio de malha. Nesse projeto de hoje, eu vou utilizar o fio de malha Extra Prêmio da Fischer Fios, que é um fio de malha que tem espessura regular e é um fio sem emendas. Ele é um fio de 25 milímetros de espessura, a Fischer conta com de 15, 35 e esse aqui de 25 que eu escolhi para esse projeto. Esse daqui tem 140 metros, tá? De fio. Ele é um fio composto por poliéster e elastana, que tem algumas características dele, que também tem algumas indicações de agulha. E a cor de hoje é a Cloudenser, que é a cor nomeada pela Pantone como a cor de 2026. Para essa produção de hoje, eu vou utilizar um rolo e metade de um segundo rolo, um pouco mais da metade de um segundo rolo. Lembrando que a quantidade de fio pode variar de artesã para artesã, então fica aí essa orientação para vocês, tá bom? A base do nosso projeto eu vou fazer com a agulha número 6, o restante com a agulha número 8, então é importante que você tenha aí as duas em mãos para o desenvolvimento do projeto, mas é claro que você também pode adaptar a que te trouxer mais conforto no desenvolvimento dos pontos. Agora vamos para os acessórios, eu vou utilizar esse modelo aqui de fecho boca de lobo, como vocês podem ver. Ele é mais curvo aqui, menos geométrico, ele é bem firme. E com medo de não conseguir preencher essa área aqui final, outra que a gente também precisa deixá-la um pouco mais livre para poder não prejudicar a abertura e o fechamento dessa bolsa, eu escolhi também colocar bailarininhas nessa peça com a coloração, com a mesma coloração, que é esse ouro velho. Então, eu escolhi aqui 4 bailarinas para estar aplicando no fundo da minha peça e esse fecho. Você pode também adquirir outros acessórios, como, por exemplo, uma alça de corrente de 1,20 m, eu indico para vocês, e as argolas articuladas. Nessa peça de hoje, a alça vai ser acoplada aqui, vai ser uma alça de mão, que a gente vai deixar uma abertura com o próprio crochê aqui. E por esse motivo eu não vou usar a alça de corrente, mas fica aí como opção e medidas para vocês, tá bom? Então agora vamos para o nosso tutorial de hoje. Então, pessoal, vou iniciar aqui o projeto fazendo a base da nossa peça. E para fazer a base da nossa peça, você vai pegar aí o seu fio, vai tensionar um pouco ele antes, para que as rebarbas fiquem na parte interna do fio. E a nossa base, ela vai ser feita com a agulha número 6, e depois eu vou trocar para a agulha número 8, tá bom? Então, eu vou dividir aí essa produção com essas duas agulhas principais, tá? Então, eu vou começar aqui a fazer a base. A base vai ser construída em ponto baixo duplo, que eu vou agora ensinar pra vocês. Não precisa deixar uma sobra muito grande de fio, então deixe uma sobra pequena e faça o nozinho corrediço. Feito o nozinho corrediço, você vai produzir agora 11 correntinhas. Nós vamos fazer 11 correntes para
10 pontos, tá bom? Porque aí a gente já conta aqui a correntinha de subida de carreira por meio dessas 11. Então, já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui a número 11. Ficando desse jeitinho aqui. Agora, eu sempre gosto de trabalhar com fio de malha pegando as alcinhas de trás para puxar a primeira carreira. Então, agora eu vou fazer uma primeira carreira de ponto baixo normal. Pulo a primeira correntinha aqui, que foi da correntinha de subida, venho aqui na próxima. Pego o ponto aqui pela parte de trás das correntes iniciais. E sigo fazendo uma carreira inteira toda em ponto baixo. Então, serão aqui nessa primeira carreira e nas seguintes 10 pontos baixos. Aqui nos últimos. E você vai vir aqui até esse aqui da última correntinha. Prontinho. Então, aqui eu tenho os 10 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, vamos para a segunda carreira, que agora nós vamos formar o ponto baixo duplo, tá? Vai ser o seguinte, sempre que terminar uma carreira, você vai fazer uma correntinha de subida e virar o seu trabalho, tá? Virou o trabalho, essa daqui é a parte de trás do ponto baixo, essa aqui é a parte da frente do ponto baixo. O ponto baixo duplo, ele sempre vai cobrir a parte da frente da carreira de ponto baixos da carreira anterior. Acho que deu para entender, né? Então, o ponto baixo duplo, ele vai cobrir a parte da frente do ponto baixo da carreira anterior. De que maneira ele vai fazer isso? Nós vamos produzir o seguinte, vai pular a primeira correntinha e vai aqui na segunda, pegando só a laçadinha de trás, e vai pegar a laçadinha correspondente da base lá na parte de baixo, ó, que está no mesmo sentido. Pega o fio que vem do novelo, puxa o fio por esses duas laçadinhas, traz o fio para cima e conclui aqui um ponto baixo, cobrindo a parte da frente do ponto baixo da carreira anterior. Pega a próxima correntinha, só a laçadinha de fora da correntinha aqui de cima, pega a laçadinha correspondente lá de baixo, puxa o fio que vem do novelo por aqui, traz ele para cima, laço e fecha o ponto baixo. Laçada aqui, laçada de baixo, puxa e fecha o ponto baixo. E assim nós seguimos fazendo esse ponto baixo. Ele vai ficar um trabalho mais estruturado e ele sempre vai cobrir a parte da frente da carreira de ponto baixo anterior. Então, ele vai ficar mais grossinho e sempre dos dois lados vai ficar esse desenho do ponto baixo pela parte de trás, tá? O avesso do ponto baixo. Todo o trabalho ele vai ter esse mesmo desenho do avesso do ponto baixo, tanto o lado direito, tanto o lado interno quanto o lado externo. E eu vou seguindo com essa repetição, ó, pegando sempre as laçadinhas correspondentes de cima e de baixo, puxo o fio que vem do novelo, fecha um ponto baixo. Você vai repetir isso por 10 vezes, que é a quantidade de pontos que a gente tem na nossa base. Chegou aqui no último, essa laçadinha ela vai ficar ignorada e nós vamos pegar as duas correspondentes aqui no final e fechar o último ponto baixo. Ficando desse jeito aqui, ó, vai ficar um degrau, tá vendo? Aqui desse lado desse jeitinho e aqui desse lado desse jeitinho. Agora, nós vamos para terceira carreira, e na terceira carreira a gente vai cobrir a parte da frente do ponto baixo da carreira anterior de novo. Faço a correntinha de subida sempre, vira o meu trabalho, e agora a gente vai unir também essas laçadinhas, ó. Pula a corrente de subida, pega a laçadinha de fora, pega a laçadinha de baixo, puxo o fio que vem do novelo e faço o ponto baixo duplo. Passo aqui, passo ali, faço ponto baixo. Passo aqui, passo ali, faço ponto baixo.
E você vai seguir assim até o final, tá? No total, para essa base de hoje, nós vamos fazer 26 repetições dessa, tá? Ou seja, 26 carreiras. Sempre fazendo correntinha de subida de uma carreira para outra e fazendo esse desenho aqui de união dessas laçadinhas correspondentes. Prontinho, retornei com uma peça mais adiantada e agora eu vou contar a quantidade de carreiras que eu fiz aqui com vocês para vocês conferirem aí também. Eu conto a parte de trás dos pontos baixos, tanto de um lado quanto do outro, e somo essas quantidades, ou seja, vai ficar dessa forma, ó. Uma carreira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viro meu trabalho e conto 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e aqui por último 25. Então aqui eu tenho 25 carreiras prontas. Na carreira 26, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque ela é a última carreira do trabalho. E nessa última carreira a gente faz um desenho um pouquinho diferenciado, tá? Então eu vou fazer agora aqui com vocês como será feita essa última carreira. Nessa última carreira, ao invés de a gente pegar só essa laçadinha aqui externa e emendar com ela de baixo, a gente vai pegar a correntinha inteira, emendar com a de baixo e fazer um ponto baixo envolvendo toda essa parte, tá? Da borda, ó. Pega inteira aqui em cima, pega a laçada lá de baixo, puxa, fecha o ponto baixo aqui. Pega inteira aqui em cima, pega a laçada lá de baixo. Então, a carreira número 26, ela é uma carreira diferenciada para não ficar essa escadinha aqui entre os pontos, tá? Entre o final aqui da trama. Então, você vai pegar e vai fazer um sanduíche da correntinha inteira com a laçada de baixo, tá bom? E não esquece de fazer aquela correntinha de subida de uma carreira para outra. A minha aqui já estava feita, então eu só segui aqui com o desenvolvimento. Cheguei aqui na última, pega a corrente inteira, a laçada lá de baixo, puxa e fecha o último ponto, tá? Então, aqui no total agora, eu tenho 26 carreiras, tá? Essa parte aqui é a parte da frente do meu trabalho, é a parte que vai ficar do lado de fora da minha bag, tá? Então, grava essa informação aí, porque agora nós vamos trabalhar pontos baixos ao redor dessa base. Então, ó, prontinho a nossa base, agora a gente vai trabalhar pontos baixos aqui ao redor. E em todas as quinas, a gente precisa produzir 3 pontos baixos da quina. Como vai ser esses 3 pontos baixos? Um já tá aqui, pertencente à lateral menor. Vou fazer mais um no mesmo local para pertencer à quina, a essa diagonal aqui da quina. E eu faço mais um aqui no mesmo local, terceiro, para pertencer à lateral maior. Então, aqui nesse mesmo local, eu puxo um terceiro ponto baixo, tá bom? 3 pontos baixos aqui no mesmo local. Agora, eu vou para o próximo local, que será o seguinte. Nós vamos pegar nesse pontinho aqui, ó, tá vendo? Onde tem essas laçadas. E eu vou introduzir a minha agulha aqui, onde tá esse ponto, ó. E vou envolver esse pontinho aqui com ponto baixo. Desse jeito aqui, ó. Fiz aqui um ponto. Venho aqui na próxima laçada, nessa laçada aqui, introduzo a minha agulha, faço o segundo da lateral. Importante aqui nessa lateral é você dar um espaço para o fio trabalhar. De que maneira, ó? Introduziu aqui no próximo local, onde está essa laçada. Puxou o fio que vem do novelo, dá altura nele, depois fecha o ponto baixo. Introduz no próximo, puxa, dá altura, fecha o ponto baixo. Então, sempre dá altura no ponto, para ficar com um desenho bem bonito, ó. E eu sigo reproduzindo isso em toda a volta. Esse aqui é o último local, bem debaixo da laçada. Agora, a gente vai para a contagem. Vou contar junto com vocês quantas eu fiz aqui na lateral maior, tá? Então, aqui, como a gente já esperava, como tem 10 pontos na carreira, então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Um aqui para a quina, 11, tá bom? Então, aqui, contando da quina, tem 11, tá?
E agora aqui na lateral maior, vai ficar o seguinte, vai ficar contando aquele primeiro da lateral maior que a gente fez aqui junto com o trio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá bom? Então, eu fiz aqui 13, contando desde esse da quina até aqui o final, tá? Chegando aqui nesse último, aqui será a nossa quina. Então, eu já tenho um ponto correspondente à lateral maior e vou fazer um ponto correspondente à quina e um ponto correspondente à lateral menor, tá? Então, eu já tenho um aqui, vou fazer aqui mais 2. E aqui o terceiro, virando já no sentido da lateral menor. Desse jeito aqui, tá? 3 no mesmo local. E agora, para trabalhar essa lateral menor, a gente não vai pegar nessas correntinhas aqui solitárias. A gente vai pegar aqui no corpo do ponto mesmo, ó, bem aqui entre essas laçadinhas aqui, tá? Então, eu vou vir aqui desde essa primeira aqui, ó. Essa aqui é a primeira, agora a segunda, na verdade. Vem aqui no meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui 9. Fiz aqui 9 pontinhos desse vazado, tá? Ele vai ficar aqui vazado, que eu digo sem contar essa quina, tá bom? E agora, a gente vai trabalhar o lado de cá, a segunda lateral maior. Indo para a lateral maior, a gente já vai aproveitar e esconder esse início do fio, tá? Então, gruda ele aqui na peça, ó, deixa ele aqui camufladinho aqui na peça. Se você quiser pegar uma agulhinha de crochê menor e passear com ele aqui antes, também é super indicado. Eu vou fazer isso agora e mostrar pra vocês. Então, peguei aqui a minha agulhinha menor e vou passear aqui um pouquinho entre a trama, que aí quando a gente for passar o ponto baixo aqui na parte, na lateral maior, essa segunda, a gente já vai ter mais facilidade para esconder ele, ó. Então, aproveito e passei aqui um pouquinho com ele, tá bom? Depois a gente vai envolver ele, então ele vai ficar mais camufladinho ainda. Pode passear o quanto você quiser, ou pode cortar ele aqui no meio do caminho. Agora sim, eu vou seguir fazendo pontos baixos aqui na lateral maior. Então, aqui eu fiz 9, né? Esses soltos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui onde tá esse 9, eu vou fazer aqui a quina. Então, eu já tenho um aqui pertencente aqui à lateral menor. Vou fazer agora no mesmo lugar. Um pertencente à quina. E agora, mais um no mesmo local para pertencer à lateral maior. Indo agora produzir pontos baixos aqui nesse sentido. Agora, caso você tenha dúvida de onde começar os pontos, olha aqui o lado contrário, tá? O lado oposto. Vem aqui na direção e vai pegar aqui nas laçadas para poder fazer esse ponto aqui, tá? Pode ser na laçada onde você se sentir mais confortável para puxar esses pontos, tá? O importante aqui é que esteja na mesma direção aqui do outro lado. Então, observe o outro lado para ver onde foi feito e pode seguir fazendo dessa maneira. A quantidade vai ser a mesma, tá? Que a gente vai fazer, que a gente fez do lado de lá. Chegando nesse último, vamos para uma observação muitíssimo importante para não prejudicar a contagem aqui dos pontos da peça. O que acontece aqui? Se a gente fizer, aqui já tem um ponto, né, referente à lateral menor e aqui um ponto referente à lateral maior. A gente precisa aqui de um ponto que vai pertencer à quina, mas a gente não produz esse terceiro ponto, esse ponto que vai ficar para a quina. Porque, na verdade, a gente vai usar a laçada que tá na agulha para simular uma correntinha. E essa correntinha, ela vai corresponder a esse ponto. Tá? Então, vamos dizer que é um ponto com correntinha, porém sem base. Então, vamos lá produzir esse fechamento fake, né? Puxa a laçada aqui por completo,
Pega a primeira correntinha aqui da parte de cima, passa a agulha de trás pra frente por dentro dele. Desse jeitinho aqui. Pega essa laçada que tava na agulha, joga lá pra trás. Desse jeito, tá? E aqui nós formamos a laçadinha da frente da correntinha, tá vendo? E agora, a gente precisa formar a laçadinha de trás. Como eu vou fazer isso? Tira a agulha aqui da linha, pega a minha agulha, passo por debaixo dessa laçada onde o fio saiu, pego essa laçada que tava na agulha e jogo lá pra parte de trás de volta. Simulando aqui, fazendo essa correntinha fake, tá bom? Esse excesso de fio que tá aqui embaixo, ó, a gente repuxa ele, mas não o ponto de emborcar a peça. E aqui eu já posso cortar o excesso desse fio, que é o fio do início, tá? Então, vou já dispensar esse pedacinho de fio aqui, pra não confundir a gente. Feita a nossa base, agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos pela parte externa ao redor da minha base, antes de iniciar a primeira carreira de subida. De que forma eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui, ó, a laçadinha que está no mesmo sentido da laçada que eu acabei de jogar lá pra trás. Passo ela toda aqui na minha agulha fazendo um sanduíche. E agora, com o fio que vem do novelo, passo ele aqui e puxo um baixíssimo aqui para a parte externa, tá? Pode ver o local onde você sente mais conforto para fazer isso. Eu tô aqui achando meu ponto muito larguinho, então eu vou ajustar um pouco mais ele, ó. Jogar ele pra trás de novo, fazer essa correntinha fake novamente. Recupero o ponto aqui e faço exatamente o que eu acabei de fazer, fazendo o primeiro baixíssimo. E agora, eu vou ir de ponta em ponto, fazendo baixíssimo, pra ficar esse desenho aqui na área externa das correntinhas. Então, eu vou fazer isso, vou dar a volta aqui em toda a peça, fazendo esse ponto baixíssimo, preparando essa base. Nessa etapa aqui, caso você queira já trocar a agulha, pode trocar, é até mais indicado, tá? Porque essas correntinhas, elas, você fazendo ela muito apertada, é perigoso emborcar a base da peça. Então, ou faz ela extremamente larga com a mesma agulha, ou já põe aqui a agulha número 8 para essa etapa, tá bom? Então, fica essa sugestão para vocês. Retornando aqui com os pontos baixíssimos prontos ao redor, e cheguei aqui no último local. O último local não é de onde o fio saiu, é no local anterior, no buraquinho anterior, tá? Então, eu tô aqui no último local, puxo o fio por aqui, e agora a gente vai fazer também uma correntinha fake utilizando esse fio que tá na agulha. Puxa a laçada, passa a agulha por debaixo da primeira correntinha feita, aqui na parte de baixo, pega essa laçada, joga aqui pra baixo e depois volta com ela pro mesmo caminho para criar a segunda laçadinha aqui, simular a correntinha. Então, passa a agulha de baixo aqui pra cima, para poder fazer essa simulação, tá? E joga essa laçada aqui lá para a parte interna, parte de trás do trabalho. Mesmo tomando cuidado com a tensão do ponto, a peça ela fica ainda um pouquinho emborcada. Então, caso você queira botar tela, você pode, ou você pode confiar aí no processo que no decorrer da subida vai se ajeitando, tá? Então, fica tranquila. Agora, eu vou contar todos os pontos aqui para poder passar para vocês quantos pontos nós teremos na base. E para fazer essa contagem, eu já vou também puxar a primeira carreira de ponto baixo de subida desse projeto. Então, vamos lá para essa primeira carreira. Para essa primeira carreira, nós vamos utilizar essas correntinhas que ficam aqui na parte de cima. Essas aqui de baixo, que nós acabamos de fazer o ponto baixíssimo, elas ficam de acabamento no projeto, na parte externa. E essas aqui de cima são as que a gente utiliza para puxar a primeira carreira toda em ponto baixo, que é a primeira carreira de subida. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro, antes de tudo, ajustar essa laçada para ela não ficar muito solta. Então, deixo ela aqui ajustada. Venho aqui na correntinha onde ela está, olha, tá vendo? Ela tá aqui, a laçada. Vem aqui onde tá essa correntinha, pega o fio do novelo, passa ela aqui pra frente, uno as duas orelhinhas, aqui já tá na agulha e aqui eu joguei lá pra trás na etapa anterior. E venho aqui e faço o primeiro ponto baixo da minha carreira, tá?
Ah, gente, uma observação importante. A partir dessa etapa, a gente vai fazer a troca de agulha. Lembra que a partir da subida da carreira, da peça, a gente vai trocar a agulha? Então, vou trocar agora pela número 8, tá bom? Então, eu vou remover aqui a número 6 e vou continuar a contagem aqui com a agulha número 8. Então, eu tô aqui no terceiro ponto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui, gente, nessa etapa, muito importante é você deixar o ponto folgado. Se você tiver o ponto muito apertado, recomendo o tamanho da agulha maior. Se você tiver o ponto muito largo, pode manter aí a agulha que você mais gosta para poder desenvolver peças com fio de malha. Ou, se preferir, pode trocar a agulha também por uma menor. Mas eu indico uma agulha maior aqui para esse projeto, principalmente porque a gente vai trabalhar pontos alongados, tá bom? Então, eu tô aqui agora no ponto 48, 49 e o último ponto aqui da carreira, que é o ponto número 50. Então, na volta da nossa peça principal aqui, teremos 50 pontinhos, tá? Gente, ó, a minha, ela ficou um pouquinho emborcada, mas no decorrer da subida tudo vai se ajeitar. Se a sua estiver ficando muito emborcada, aumenta o número da agulha, tá? Ou pode também estar aumentando a quantidade de pontos aqui ao redor, tá bom? Então, você consegue adaptar essa receita também a qualquer quantidade de pontos, desde que seja uma quantidade de número par, tá? Então, você pode estar adaptando essa trama de hoje para qualquer outra base, ou uma base de sintético, ou permanecer fazendo ela no crochê, porém, utilizando números pares, tá? Então, aqui, vou fazer agora a finalização e nós vamos iniciar a carreira do ponto fantasia. Puxa a laçada aqui pra cima, pega a sua agulha, pega a laçada aqui, a primeira correntinha pela parte de trás, joga a laçada que tava na agulha lá pra trás, e aqui eu faço a primeira etapa do ponto invisível. Feita essa etapa, vai ajustar aqui o fio para deixar uma sobrinha bem pequena aqui de fio, introduzir a agulha no mesmo sentido, puxar o fio que vem do novelo por aqui, unir as duas orelhinhas, aquela que a gente acabou de jogar lá para trás e a que está na agulha, e fazer aqui o primeiro ponto baixo da carreira. Desse jeito, tá? Então, essa aqui vai ser a subida de carreira que nós vamos repetir em toda a peça. Agora, vamos para a etapa do ponto fantasia. Então, pessoal, a primeira carreira que nós vamos produzir aqui nessa peça é uma carreira que joga o ponto na diagonal direita, tá? Então, ele vai vir nesse sentido aqui. Para isso acontecer, a gente pula um primeiro ponto, vem no seguinte, tá? Então, a gente vai fazer um ponto alongado, puxando para o lado e pulando um ponto aqui, uma correntinha de base, tá? Então, vou mostrar agora para vocês como vai ser feito. Pula essa correntinha aqui, vem aqui no próximo ponto, e você vai pegar na base do próximo ponto, aqui embaixo. Então, eu pulei, vim aqui no seguinte, vim aqui na base dele, puxei aqui um ponto alongado. Então, joga ele aqui pra cima, tá? O interessante desse ponto alongado é que essa rebarba fique sempre aqui na parte de dentro. Então, ajeita o fio para ele ficar escondidinho, escondidinho. Puxei esse ponto alongado e na hora de você fechar esse ponto, você vai recuperar essa laçadinha aqui, tá vendo? Então, vai introduzir a agulha aqui, nessa laçada. Pega o fio que vem no novelo e vai fazer um sanduíche, tirando essas 3 laçadas aqui com esse fio que tá na agulha. Desse jeito aqui, fazendo esse ponto alongado, tá? Agora, nesse ponto aqui, correspondente a essa laçada que a gente acabou de puxar, a gente vai fazer um ponto baixo aqui também, tá? Nessa laçada aqui. Introduz aqui, puxa e faça um ponto baixo. Então, ele vai ficar um ponto baixo mais escondidinho, tá bom? Agora, vamos para o próximo ponto alongado. Nesse próximo ponto alongado, você vai pular uma correntinha aqui da parte de cima, vai vir aqui no próximo ponto, na base dele, puxar o outro ponto alongado. Vai vir aqui,
puxar o próximo ponto alongado, trazer ele bem pra cima, como vocês podem ver. Pegar a laçadinha de trás desse ponto que a gente pulou. Pegar o fio que veio na agulha, laçar ele aqui e tirar os 3 ao mesmo tempo. Desse jeito. E nessa correntinha que está aqui no ponto que a gente trabalhou embaixo, na base dele, nessa correntinha aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Tá bom? Pula uma correntinha de base, pula um ponto de base, vem no próximo, pega na base dele, puxa o ponto alongado. Para fechar esse ponto alongado, você vai pegar a laçadinha que você pulou, o ponto, a correntinha que você pulou, introduzir aqui, puxar o fio que vem do novelo por aqui e tirar as 3 laçadas ao mesmo tempo. Vem em cima desse ponto alongado que a gente fez, ó, da posição dele, faz um ponto baixo aqui na parte de cima. Esse movimento, você vai repetir ele em toda essa carreira. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar outro sentido, para poder formar aquele ponto alongado cruzado, tá? Então, aqui nessa etapa, você vai repetir esse mesmo ponto. Se ficar na dúvida, volta um pouquinho aí no vídeo, presta bastante atenção na explicação para poder reproduzir. Uma coisa importante, não economiza fio nessa etapa, gente. Esse ponto, ele é um ponto muito bonito, mas para que ele fique bem bonito mesmo, é importante que você, ó, alongue, sem dó de gastar o fio, tá? Então, faz o alongamento aí do fio bem bonito, para que a peça, ela fique bem desenhada, tá bom? Então, ó, puxa, traz ele aqui pra cima, pega as laçadinhas lá de trás e fecha o ponto completo. E faz um ponto baixo. Então, aqui no nosso trabalho, resumindo, é um ponto baixo e um ponto alongado. Chegando aqui no final dessa carreira, a gente terminou aqui com um ponto baixo e vou finalizar de verdade agora com um ponto alongado. Esse ponto alongado, nós vamos fazer a mesma coisa. Pula um de base, pula a correntinha de cima e vem aqui no próximo. Esse próximo, como vocês podem ver, tá bem perto do fechamento da carreira, né? Na verdade, do fechamento e do início dessa carreira que a gente está produzindo. Então, eu venho aqui embaixo dele, faço aqui o meu último ponto alongado, pego aqui a laçadinha de trás também, onde você conseguir introduzir a agulha, tá valendo, puxo aqui e faço esse último ponto alongado, tá? Ficando nesse formato. Agora, eu vou puxar essa laçada que tá na minha agulha e fazer aquele fechamento, ó. Pego ele aqui, jogo ele aqui pra trás. Então, ficou desse jeito o fechamento. E agora, a gente fez esse ponto alongado virado para a direita, e agora nós precisamos dele virado para a esquerda. Para fazer ele virado para a esquerda, eu vou fazer um acabamento diferente aqui nessa etapa. Eu vou pegar, ao invés de introduzir a agulha e passar a laçada para frente, nesse mesmo local onde a gente jogou o fio aqui para trás, a gente vai no ponto baixo da carreira anterior e puxar o fio aqui na base dele, para poder fazer esse primeiro alongado. Então, eu pego a agulha, jogo ele aqui dentro desse ponto baixo, bem aqui no pé dele, tá? Permaneço aqui com a laçada na agulha. Pego o fio que vem no novelo, trago ele aqui pra frente, alongado, ó. Tá vendo? Recupero a parte de fora dessa laçada aqui, ó. A parte de dentro, desculpa. E recupero também a laçada que a gente jogou lá pra trás, aquela orelhinha. Junta tudo aqui e faço o primeiro ponto baixo alongado dessa carreira, tá? Ficando desse jeito. Vou repetir aqui com vocês, tá? Vou repetir tudo aqui pra poder fixar, porque essa parte é meio chatinha mesmo. Então, vamos lá. Pega essa laçada que tava aqui na agulha, joga ela aqui por debaixo, normalmente, igual o acabamento que a gente fez no restante. Agora, para ir para a segunda carreira com a laçada indo para o lado esquerdo, eu vou introduzir a agulha debaixo do ponto baixo, onde a gente fez esse fechamento, ó, bem aqui. Não aqui, mas aqui. Pego o fio do novelo, puxo ele por aqui. Cuidado para não perder a laçada que a gente jogou lá para trás. Puxo ele aqui alongado. E quando for finalizar esse ponto, você vai pegar essa laçadinha aqui
de dentro e também a laçadinha que tava lá na agulha que a gente jogou lá pra trás. Junta todas as orelhinhas e faz o primeiro ponto baixo alongado dessa segunda carreira do ponto fantasia. Agora, entre um ponto alongado e o ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixo. E no pé desse ponto baixo aqui, eu vou fazer o ponto alongado. Introduzo aqui, puxo o ponto alongado. Pego essa laçadinha aqui, ó, desse ponto alongado anterior. E fecho aqui essas 3 laçadas com o fio que estava na agulha, fechando o ponto. Entre o ponto alongado e o ponto baixo anterior, faço um ponto baixo. E aqui eu faço o ponto alongado. Na base dele, puxo, pego esse laçadinho aqui de cima na parte de trás e faço o ponto alongado. Venho aqui entre o ponto alongado e o ponto baixo da carreira anterior, faço um ponto baixo. E no pé do ponto baixo da carreira anterior, faço um ponto alongado virado para a esquerda. Em cima daqui do ponto alongado da carreira anterior, eu pego só a laçadinha de dentro, passo o fio aqui na agulha e tiro as 3 laçadas ao mesmo tempo. E você vai perceber que vai criando esse trançado, ó, tá vendo? Um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. E assim a gente vai crescendo a peça. Aqui eu faço um ponto baixo, ponto alongado em cima do ponto baixo da carreira anterior, pego a laçadinha de dentro do ponto alongado da carreira anterior e fecho aqui o ponto alongado dessa segunda carreira. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira do ponto fantasia e a gente vai terminar aqui com um ponto alongado e um ponto baixo, tá? Então, ó, puxa aqui o alongado, pega a laçadinha de trás, passa tudo aqui, fecha o último ponto alongado. E aqui nessa laçadinha, a gente faz um ponto baixo, tá? Que é essa laçadinha onde a gente joga o fio lá pra trás da carreira anterior. Pega ele aqui e faz um ponto baixo aqui pra terminar a carreira, tá? Agora, vamos para o acabamento. Esses acabamentos da primeira carreira do ponto fantasia e da segunda, ele vai se repetir no decorrer de toda a peça. Então, qualquer coisa, precisando, volta aqui no vídeo e veja essa etapa novamente, para você fazer as carreiras seguintes, tá bom? Então, vamos lá. Puxa essa laçada, traz ela aqui pra cima, pega a correntinha aqui do ponto alongado dessa carreira, joga essa laçada que tava na agulha lá para a parte de trás. Agora, a gente precisa trabalhar pontos alongados indo para a diagonal direita, tá? Então, a gente precisa ir para a direita. Para ir para a direita, a gente vai buscar desde esse primeiro ponto baixo aqui. O ponto alongado, ele sempre vai sair do ponto baixo da carreira anterior, tá? Então, se eu fosse puxar para cá, ele ia virar de novo para a esquerda, mas só que como eu preciso que ele vire para a direita, eu tenho que pegar esse daqui, ó, esse seguinte, tá? Então, vamos lá. Para fazer essa finalização, preste muita atenção, então, tá? Pega a agulha, joga aqui dentro do ponto baixo dessa carreira, o ponto baixo depois da finalização, ó, que tá aqui. Introduz a agulha aqui, não deixe escapulir o pontinho que tá aqui, ó, em cima. Se você quiser, para te ajudar, pode até colocar um marcadorzinho, só para você não perder ele. Pega aqui o fio que vem do novelo, joga ele pra cá, fazendo alongado e puxando para a direita agora, tá? O ponto alongado, ele precisa agora estar no sentido do lado direito. Desse jeito aqui, tá bom? E nós vamos pegar essa laçadinha aqui de dentro, mais essa laçadinha que tava na agulha. Pega ela aqui, pega a laçadinha que estava na agulha, tira o marcador e fecha aqui o primeiro ponto alongado dessa carreira. Nesse ponto seguinte, do lado do ponto alongado da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai trabalhar na base do ponto aqui, ponto baixo seguinte, trago o fio aqui pra cima,
e pego a laçada aqui dele de trás. Desse jeito. E fecho aqui o ponto baixo. Nesse daqui, eu faço ponto baixo. Vocês repararam que na carreira anterior, a gente trabalhou o ponto baixo depois do ponto alongado. Nessa carreira, a gente trabalha o ponto baixo antes do ponto alongado, tá? Então, essa é uma observação importante que vai intercalando de uma carreira para outra. Passo o fio por aqui, debaixo do ponto baixo. Pega a laçadinha lá de trás. E fecho aqui um sanduíche de ponto baixo alongado. Aqui, antes do ponto alongado, nessa laçadinha, eu faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto baixo, na base dele, faço o ponto alongado. Pego essa laçadinha aqui de cima, só a interna, fecho um ponto baixo. Ponto baixo, ponto alongado. Pego a laçadinha e fecho o ponto alongado. E eu vou seguir assim em toda a peça, tá? Repetindo essa trama. Precisando, volta aí no vídeo, veja como faz novamente para poder fixar aí a trama, tá bom? Na cabeça mesmo e reproduzir. Até pegar o ritmo dela, é um longo caminho, então vai fazendo com calma, olhando o vídeo, para você ir recapitulando essas etapas. Eu já volto aqui com vocês com a minha peça já praticamente pronta na altura desejada, para também fazer o arremate junto com vocês, tá bom? No meio dessa peça, a gente vai fazer uma emenda. Então, a gente vai usar 2 rolos do fio de malha para produzir ela. Eu acredito que, de repente, se você não fizer a base em crochê, fazer a base em sintético, um rolo só seja o suficiente para produzir essa peça. Mas, se você for utilizar uma base em crochê, já sabe aí que 2 rolos é certo de você utilizar. Sobra um pouco, mas ainda assim, 2 rolos é o suficiente para você produzir, tá bom? Então, fica aí a sugestão para vocês, caso vocês queiram fazer com uma base em sintético. Então, olha como é que ela vai ficando. Direita, esquerda, esquerda. E depois a gente vai, né, na próxima carreira, trabalhando a diagonal esquerda. Já volto aqui com vocês, com essa peça já mais avançada, na altura desejada. E na sequência eu também falo para vocês a quantidade de carreiras que eu segui aqui no projeto. Então, pessoal, voltei aqui com as carreiras prontas. Eu fiz no total, vou contar aqui junto com vocês, uma primeira de ponto baixo. Esse aqui é o resultado da segunda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contando com a primeira de baixo, 14. Então, eu subi aqui 14 carreiras, fazendo esse efeito aqui, fazendo com que viesse para direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, de carreira em carreira, trazendo um novo sentido para o ponto. Depois, se você quiser, pode ir virando os pontinhos para deixar a parte lisa para frente, tá? Então, você pode aqui depois modelando os pontos para poder deixar a partezinha lisa para frente, no sentido que você mais gostar. Chegando aqui na carreira número 15, eu vou fazer uma carreira toda em ponto baixo centrado. Para que essa carreira de ponto baixo centrado? Ela vai ser responsável depois pelo encaixe de uma peça na outra, no caso, a parte do fecho com essa estrutura aqui. Na sequência da aula, eu vou mostrar para vocês como se faz também a preparação do fecho, tá? Então, ó, tô com essa laçadinha aqui em cima, vou fechar aqui a minha trama, fechar aqui meu ponto. E agora, eu vou trabalhar pontos baixos centrados, tá? Antes de trabalhar ponto baixo centrado, nesse último fechamento, eu vou pegar essa laçada inteira e vou pegar mais uma laçadinha ali de trás, para esse último ponto baixo ele ficar mais fixo, tá? Aí, depois eu pego, jogo a laçada lá pra trás, e agora eu vou fazer o ponto baixo centrado. Vou pegar aqui dentro do ponto alongado, com a laçada nos dedos aqui, eu vou permanecer com ela aqui reservada, pego o fio que vem do novelo lá atrás, trago ele aqui pra frente, uno as orelhinhas e fecho aqui o meu primeiro ponto baixo centrado da última carreira, que é a carreira número 15, tá? E agora, eu vou pegando aqui, ó,
de ponto em ponto, bem aqui no meio do ponto centrado, e sigo fazendo aqui essa última carreira, que é a carreira número 15, tá? Após eu terminar essa carreira, eu vou arrematar essa parte da peça e passo as medidas para vocês aqui da altura do projeto em centímetros, tá bom? Então, eu já volto aqui com vocês para seguir com essa etapa. Cheguei aqui no último ponto, ó, vou pegar aqui nele centrado ainda. E chegando aqui, nessa hora, eu já vou cortar o meu fio e fazer o arremate lá na parte interna, tá? Então, eu corto aqui o meu fio, puxo ele aqui por completo e faço aqui o acabamento invisível. Pega a correntinha pela parte de trás, jogo o fiozinho lá pra trás e depois eu retorno com ele pra fazer o fechamento aqui, a correntinha fake e deixar tudo por igual, tá? Então, pessoal, aqui nesse meu projeto de hoje, eu vou aplicar forro, mas lembrando que essa é uma parte opcional, tá bom? Então, por esse motivo, eu fiz um arremate um pouco mais... sem me preocupar tanto com a estética dele lá embaixo, né? Que aqui eu fiz a emenda dos novelos, e aqui eu vou fazer um arremate também. Nesse arremate daqui, eu sempre pego uma agulha mais fina para ajudar a descer um pouquinho com o fio e passear com ele no decorrer da trama. Então, eu pego aqui minha agulha mais fina, passei aqui com essa agulha e depois eu trago esse fio aqui mais pra baixo pra gente poder arrematar, tá? Essa parte do forro, a peça, ela não necessariamente precisa do forro, mas é uma etapa opcional. Hoje eu vou trazer pra vocês só essa parte do crochê, mas essa etapa do forro eu vou fazer posteriormente, tá? Então, vou pegar aqui, descer um pouquinho com ele, e aqui em meio à trama, eu vou fazer um nozinho. Feito esse nó, eu vou passear aqui novamente com o fio entre a trama. E aqui, chegando nessa partezinha aqui de baixo, eu vou pingar aqui um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, e cortar esse fio bem rente. E apertar aqui pra esconder, tá? Esse arremate. Ficou aqui dentro, escondidinho. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, já que já tá com o nó pronto, eu só vou passear, pingar um pouquinho de cola e depois ir para outras etapas. Aqui, antes de ensinar vocês a preparação para o fecho, eu quero passar as medidas em centímetros dessa etapa aqui, tá? Então, aqui o nosso fundo ele está com 21 centímetros por 14 centímetros e meio. E aqui a altura da peça, ela está com 17 centímetros totais a altura da peça, tá? Desde as correntinhas aqui de baixo até as correntinhas ali de cima, tá bom? 17 centímetros. E agora, eu vou, antes de continuar, a aplicar as bailarinas no fundo da bolsa, aqui embaixo, e eu quero mostrar essa etapa para vocês também. Então, galera, cheguei aqui à etapa da aplicação das bailarinas, já virei minha peça aqui de cabeça para baixo. Então, já estou com elas aqui. Eu vou utilizar para essa etapa alicates, tá? Para ajudar a abrir o pezinho dessa bailarina. E a localização aqui vai ser onde você bem preferir. Eu vou posicionar esse lado de cá primeiro, olha. Aqui a gente tem duas carreiras, né, de pontos baixos, e eu vou colocar entre essas duas, bem aqui na beirada, entre essas duas. Eu vou posicionar ela aqui, de uma maneira que eu já sinta ela passando aqui do outro lado. E aqui do outro lado também, desse lado de cá. Então, a gente vai mapear ela primeiro, pra ver direitinho onde vai colocar. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, que é a primeira e essa última carreira aqui. E esse aqui, a posição dele vai ficar um pouquinho diferente, né? Eu faço essa aplicação primeiro superficial, só pra eu entender onde eu quero a posição de cada um. E depois a gente passa aqui pro vamos ver. O vamos ver é o seguinte, gente, ó, pode usar até a agulha de crochê pra abrir, ainda mais que ela é maior, então vai ser mais fácil de você abrir o caminho aqui com ela, tá?
passar essa outra aqui. Ó, abri o caminho, certo? Aqui eu vou vir com a minha agulhinha aqui, passar a minha pecinha, até ela transparecer aqui do lado avesso. Desse jeito, tá? E aqui no lado avesso, você vai ver que essas bailarininhas têm essas perninhas aqui, e a gente precisa virar essas perninhas pra ela encaixar no crochê como uma garra, ó. Você vai pegar ela pela pontinha e vai virando a pontinha dela para o crochê. Deixando desse jeitinho aqui, ó, tá? Então, esse lado aqui já está aplicado, vai ficar desse jeito aqui, tá bom? E você vai fazer a mesma coisa nos demais. Aplicadas as bailarinas no seu projeto, eu vou dar uma dica muito importante que ajuda muito no manuseio, né? Que é o seguinte, sempre que eu termino de aplicar metais na peça, eu ainda vou manusear essa peça de crochê. Para esses metais não serem arranhados, eu gosto de utilizar fita crepe para isolar todos eles. Então, eu pego um pouquinho de fita crepe aqui, corto a medida aqui, bem a continha, não precisa de muito, tá? Bem pouquinho aqui, só para encaixar onde estão esses metais. Dessa forma, a peça ela não vai estragar no manuseio. Como eu tô trabalhando aqui com uma mesa e essa mesa ela é um pouco áspera, para eu não correr o risco de estragar esse metal, eu gosto de isolar ele. Aqui no caso eu tô usando a cor ouro velho, então não precisaria, mas para proteger eu prefiro ensinar dessa maneira aqui pra vocês, tá bom? Então, ó, aplica aqui embaixo, deixa essa peça agora aqui armazenada, pra gente ir pra etapa do fecho aqui em cima. Antes, muito importante, outra coisa, eu vou fazer as marcações aqui de uma vez na base da bolsa, antes de trazer a peça, né, pra aplicar aqui em cima e ensinar vocês como faz pra cobrir aquela outra peça. Então, vou fazer as marcações aqui agora e depois a gente vai para essa etapa, tá? Para esse projeto, você vai precisar de marcadores, que eu avisei para vocês lá no início. E agora, a gente vai identificar os 50 pontos aqui em cima. Para identificar esses 50 pontos, a gente primeiro precisa identificar o meio do projeto. Então, você vai dobrar a peça assim, ao meio mesmo. E vai fazer uma primeira marcação no olhômetro. Então, eu vou pegar aqui, vou dobrar ela aqui ao meio desse jeitinho e vou identificar as correntinhas que ficam aqui nas pontinhas, tá vendo, ó? E a primeira marcação que eu vou fazer aqui na bolsa é nesse local. Eu vou fazer 3 marcações em cada lado, tá? Então, eu vou primeiro marcar o meio, desse jeito. Agora, eu vou contar, porque se tem 50 aqui, eu preciso ter 24, 24 e aqui os dois separadinhos aqui para ter 50. Então, 48, 49, 50. Então, vamos lá fazer a contagem. Onde não tá o marcador, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se aqui tem 24, tem 2 pontinhos destacados aqui, então aqui tem 24 também, porque lá no início a gente já conferiu se tinha os 50 pontos, né, para subir no projeto. Então, tá tudo certo. Então, agora vamos para as outras marcações que eu falei com vocês que eu faria aqui. Então, serão 3 pontos marcados, um de cada lado, né, principal, e os 2 do lado de qual a gente marcou esse do meio. Botei até a corzinha um pouquinho diferente, ó. Esse aqui é o do meio e os 2 das laterais. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. O do meio e os 2 das laterais, fazer essa marcação. Desse jeitinho aqui, tá? Feita essa marcação, eu vou fazer agora outra marcação. A gente vai contar 5 pontos e no quinto eu vou botar mais um marcador. Vou até escolher outra cor aqui pra gente colocar. Então, eu vou contar aqui, ó, desde o verdinho aqui pra frente, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui no quinto eu vou botar o marcador vermelho. Pulo o marcador, 1, 2, 3, 4 no quinto, coloco o marcador vermelho. E aqui do outro lado eu faço a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 no quinto, marcador vermelho.
1, 2, 3, 4, no quinto, coloco o marcador vermelho. Essas marcações são o quê? Aqui na lateral eu vou deixar vazado, não vai ter crochê aqui na lateral, tá? Só ponto baixíssimo que vocês vão ver na sequência. Essa parte aqui, entre o verde e o vermelho, a gente vai aplicar na alça. E essa outra parte aqui do meio vai ser onde a gente vai fazer uma alça embutida, tá? Então, a gente vai fazer essa divisão para depois complementar tudo. E agora, então, vamos para a etapa da preparação do fecho. Então, pessoal, vamos agora encapar essa peça aqui antes de introduzir o crochê ao redor dela. Para que essa etapa é importante? Para poder cobrir toda essa área e também ficar mais fácil depois para cobrir com o crochê. Para isso, eu vou utilizar uma cola quente e um pouquinho do fio. Aqui eu separei mais ou menos 1,80 m de fio, 2 metros por aí, eu acho que tem até menos, mas vai ser o suficiente para poder passar aqui ao redor da peça, tá? Então, vamos lá para essa aplicação. Deixei aqui minha cola, venho aqui nessa parte aqui de baixo, aplico aqui e rapidamente a gente já vem aqui com o fio. Desse jeitinho aqui, ó, levemente dobrado aqui na parte de baixo, então não deixa a rebarba aqui aparente. E agora, eu vou começar a girar ele aqui ao redor da minha peça. Quando tu vier pra cá, ó, pra esse lado de cá, passa uma escolinha aqui e deixa essa parte de baixo aqui bem fixa. Com ele levemente dobrado e passo ele aqui. Agora sim, a gente vai seguir enrolando ele e também deixando ele mais abertinho, que ele vai ficar mais chatinho para poder fazer a cobertura aqui legal. Então, vem aqui, ó, passando e girando. E uma coisa muito importante aqui nessa etapa é você fazer um pouquinho e, sempre que possível, uma gotinha de cola. Que aí você vai reforçando ele no decorrer do caminho. Ó, chegando aqui já quase no finalzinho. Dei uma última gotinha aqui e cheguei aqui no final. Tá? Nesse final, já vou recortar aqui, deixando ele no espaçamento. Vou aqui, nessa parte da frente, passar um pouquinho da cola. Repuxando meu fio. Venho aqui do outro lado. Continuo passando a cola. E aqui volto para a parte da frente. E finalizo uma parte, tá? Então, aqui uma lateral já tá toda coberta. Tá bom? Gastei quase 1 metro aqui desse lado, vou gastar mais 1 metro aqui do outro. E agora, eu vou fazer aqui do outro lado e já retorno com vocês com os 2 lados prontos. Então, pessoal, feito esse trabalho de preenchimento aqui da nossa parte do fecho da vovó, eu vou agora aplicar pontos baixos aqui nas laterais. Em um lado eu já apliquei, como vocês podem ver, olha, desse jeitinho aqui. Vou mostrar agora pra vocês como eu fiz agora ali usando como referência o outro lado que falta fazer esse preenchimento, tá? Então, vamos agora para essa etapa. O que eu fiz aqui antes de tudo? Contei a quantidade de pontos que ficou aqui à base da minha bolsa. Ela ficou aqui ao redor 50 pontos, tá? Então, 50 pontos.
Nesses 50 pontos, eu dividi ele para 2, então eu vou fazer 25 de um lado, 25 pontos do outro, para poder encaixar depois na minha peça. Caso você prefira fazer os pontos baixos aqui direto, ao invés de fazer esse preenchimento e depois fazer essa etapa de ponto baixo, pode também, fica aí ao seu critério essa etapa. Para esse momento, eu vou continuar usando a cola quente também, e agora eu vou utilizar uma agulha um pouco mais fina, tá? Que é a agulha número 6. Vou iniciar aqui fazendo um nó corrediço bem frouxo, não aperta esse nó corrediço. Por quê? Depois que a gente fizer esse preenchimento aqui do outro lado, a gente vai desmanchar esse nó corrediço para deixar um acabamento bem bonitinho aqui nessas partes do canto, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma. O que eu vou fazer aqui? Eu encosto o nozinho corrediço aqui na parte de trás da peça que eu quero encapar, tá? Venho aqui por cima, pego o fio que vem do novelo, trago ele aqui pra cima, laço o fio na agulha aqui por detrás e fecho aqui o primeiro ponto baixo. Deixa ele bem aqui na quina, tá? Bem aqui no cantinho, tá bom? Esse aqui vai ficar o mais cantinho possível. E pode deixar ele um pouco mais apertadinho também, tá bom? E aqui depois a gente vai desmanchar esse nó, tá? Então, fica aí o aviso pra vocês. Como eu tenho 50 na boca da bolsa, eu vou fazer 25 aqui e 25 aqui. Já fiz aqui mas a gente vai desmanchar esse nozinho, então eu vou fazer a contagem no final com vocês. E eu vou seguir aqui cobrindo essa parte do ferro. Introduzo a agulha aqui dentro, puxo o fio que vem do novelo, trago ele aqui pra cima, venho com o fio por trás, laço aqui na minha agulha e fecho o ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo ponto baixo, envolvendo aqui esse metal. Ajeita o fio para não deixar a rebarba aparente e tensiona ele antes de fazer a aplicação dos pontos aqui também, tá? O que você precisa se considerar aqui nessa etapa e se concentrar aqui nessa etapa? 12 aqui, 1 aqui, 12 aqui. Então, na hora que você for fazendo os pontos, se precisar chegar um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais pro outro, para manter uma quantidade padrão em cada um dos lados, é o ideal para você já centralizando os pontos aqui no seu projeto, tá? Então, eu vou contar aqui com vocês quantos eu já fiz, ó, contando aqui a partir desse primeiro, aqui antes do nó corrediço. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Fiz aqui 13, que aí vai ficar 12, 12, 24 e aqui no meio o ponto número 25. Como ele aqui não tá muito centrado, eu posso repuxar um pouco os pontos anteriores que eu fiz para o lado, tá? E agora, eu vou fazer 12 preenchendo esse outro lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e aqui 11 e bem aqui em cima um número 12. Ficando desse jeito aqui a nossa etapa aqui do fecho, essa segunda etapa. O que eu vou fazer aqui agora, antes de finalizar aqui, eu vou desmanchar o nozinho corrediço aqui do canto. O nosso pontinho, ele vai dar uma leve desmontada, mas fica tranquilo. E aqui, a gente vai passar a desconsiderar, provavelmente, esse último pontinho, porque, olha, ele vai ficar
totalmente deformado, então a gente desmancha ele por inteiro, tá? Desse jeito aqui, ó. Desmanchei ele, desmanchei uma correntinha. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar essa laçada aqui, que tá em volta do fio. Pega esse fiozinho que tá aqui solto, joga ele aqui pra dentro. Desse jeito aqui. E eu vou pegar esse fio e vou esconder ele aqui dentro da trama. Pra gente poder fazer o arremate dele agora. Então, eu venho aqui na parte de trás do ponto baixo que eu fiz. E venho aqui com uma agulha mais fina e escondo esse fio. Escondi esse fio e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou repuxar ele, pingar um pouquinho de cola aqui. Então, repuxo, pingo um pouquinho da cola, corto aqui esse fio bem rente e amasso ele aqui por debaixo desses pontos baixos. Pro lado de cá não ficar aparente esse arremate aqui, eu vou vir aqui com uma gotinha de cola, bem pouquinho, tá, gente? Pra não estragar a peça. Cubro ela aqui, seguro um pouquinho pra colar, e esse lado aqui já tá arrematado. Agora, a primeira correntinha vai ser considerada a partir desse desenho aqui completo. E a gente desmanchou uma, e agora eu vou ter que refazer aqui no final. Então, antes de fazer isso, eu vou arrastar um pouquinho os pontos, para não ficar muito embolado aqui. Faça a contagem novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E aqui, eu vou fazer mais um pontinho, para considerar o número 25. Desse jeito. Feito aqui oficialmente o último ponto, número 25, eu vou cortar esse fio, vir aqui, puxar ele por completo, e a gente vai fazer o acabamento aqui desse lado também, tá? Debaixo desse último pontinho aqui, dessa laçada, eu vou pingar uma gotinha também de cola. Pra poder cobrir aqui esse acabamento. Bem disfarçadamente ali embaixo, tá? E aqui eu vou esconder essa laçada. E esconder essa laçada pode ser desse lado de cá ou do lado de lá, tanto faz, tá? O lado que você preferir aí pra esconder é o lado que será ideal. Então, eu vou tentar aqui por esse lado de cá. E eu venho aqui e escondo quanto for necessário, tá bom? Pra finalizar, eu repuxo. Venho aqui com uma gotinha de cola. Passo com o fio aqui por cima. Corto ele aqui bem rente e escondo ele aqui debaixo, por debaixo da trama. E venho aqui, ó, alinhando os pontos. Outra coisa muito importante aqui é você virar para cá, para o lado, ó, externo, esses pontos. Então, você vai fazer isso aqui. Vai virar esses pontinhos para a parte de fora. Ficando igual um arco, ó, tá vendo? E aqui a parte do fecho já está pronta para aplicação na peça, tá? Então, agora vamos para essa etapa de aplicação na peça. Agora, com o nosso fecho completamente pronto, então, agora vamos para o encaixe das duas partes aqui, tá, gente? Como eu já mostrei pra vocês, aqui tem a mesma quantidade de pontos que ali, né? 25 e 25. Dessa peça aqui, a gente vai destacar o meio dela, tá? Então, eu vou vir aqui contando as correntinhas que estão com o desenho completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui no meiozinho, eu vou destacar onde está o meio.
Aqui desse lado a mesma coisa. Vem aqui passeando com os pontos. E destacando aqui o pontinho do meio, tá? Essa parte é só pra gente poder delinear melhor e, se precisar, né, arrastar os pontos aqui pro meiozinho. Então, a gente faz essa contagenzinha aqui só pra isso, tá? Pra ver se tá bem alinhado. Então, pronto, fiz aqui a marcação, fecho aqui, ó. Está praticamente no meio, tá? Então, a gente ajeita aqui e agora vamos para essa etapa de encaixe. Como eu tinha falado pra vocês, aqui onde tá o verde, a gente vai pular, que no caso vai ficar localizado onde tem esse metal aqui. Onde tem esse metal, a gente não faz crochê, e onde tá aqui esses marcadores verdes, tá? Peguei já aqui o fio que vem do novelo, e pra essa etapa, eu vou voltar com a agulha número 6, que é a mesma que a gente aplicou os pontos aqui ao redor, tá? Então, vou voltar também com a agulha número 6, que nós fizemos a base, e agora vamos para essa etapa aqui. Peguei o fio que vem do novelo, já está tudo arrematado, e agora a gente vai iniciar as aplicações. O primeiro ponto que eu vou puxar vai ser saindo desse marcador verde aqui, tá? Introduzo aqui, pego o fio lá por trás e passo esse primeiro fio saindo daqui, desse jeito, tá? Agora, eu vou entrar no próximo desenho, na próxima correntinha, e nessa próxima correntinha, eu vou pegar também a primeira correntinha aqui da parte de cima do fecho. Assim, tá? E a partir daqui, eu vou começar a fazer ponto baixíssimo, encaixando uma peça na outra. Desse jeito. Venho aqui no próximo ponto, pego a correntinha aqui de cima, a próxima, puxo e faço baixíssimo. 2, venho aqui na terceira. Venho aqui na quarta. E venho aqui na quinta, onde está o marcador vermelho. Feita essa quinta, agora, ao invés da gente seguir fazendo mais emendas, eu vou fazer pontos baixíssimos aqui nessa localização, tá? Aqui onde está o marcador vermelho, eu vou remover o marcador vermelho e vou fazer mais um baixíssimo unindo tudo, ó. No total, são 6 baixíssimos unindo uma peça na outra, tá bom? E depois desses 6 baixíssimos, eu vou pegar e vou fazer pontos baixíssimos agora só na parte de baixo. Até chegar ali no ponto antes do marcador vermelho. Um pontinho antes de chegar aqui no marcador vermelho, a gente para, ó. Parei. Aqui vai ser a primeira emenda da peça de cima, tá bom? Para saber a localização certa, eu venho aqui, ó, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu venho aqui no próximo, daqui de baixo, conto aqui 6 daqui de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de fora para dentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui nesse sexto, eu volto a emendar uma peça na outra. Fazendo também o mesmo ponto baixíssimo. 4, 5, e aqui o sexto. Chegando aqui, as correntinhas do fecho acabou e eu tenho as correntinhas aqui para passear onde tá verde, né? Onde tá as correntinhas verdes. Nessas aqui, nós vamos fazer baixíssimos, 3 baixíssimos só pegando a base do crochê, a parte da bolsa. 2, 3, certo? E agora, eu vou voltar a pegar as laçadas aqui de cima. Entra aqui no próximo buraco da parte de baixo, pega o próximo buraco aqui da parte de cima, o primeiro desse lado, e faça aqui o baixíssimo encaixando uma peça na outra.
2, 3, 4. Cheguei aqui onde está o marcador, faço o 5º. E, por último, o 6º, unindo tudo. Agora, eu vou seguir fazendo baixíssimo só na parte de baixo, até o penúltimo, ali onde está o marcador vermelho. Cheguei aqui perto onde está o marcador vermelho. Um ponto antes do marcador vermelho. Tiro aqui ele. Encaixo minha agulha aqui e eu vou contar 6 de dentro pra fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no 6º eu pego, uno tudo pra fechar e sigo aqui fazendo 6 pontos baixíssimos unindo as duas peças. Então, já tem 2, 3, 4, 5 e aqui 6, último, tá? Último de aplicação do fecho. Finalizando aqui, eu vou fazer pontos baixíssimos onde também tem os marcadores verdes. 1, 2, 3, e aqui chegamos onde nós iniciamos o trabalho, né? Saindo dentro desse último marcador verde aqui. Vou remover esses marcadores, cortar o meu fio, pra gente agora seguir com o arremate. Finalizei, corto, puxo o fio por completo, e eu vou simular aqui uma correntinha, ó. Pegando o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, o último, e fazendo uma correntinha aqui entre eles, fazendo esse fechamento invisível. Ele tá um pouquinho largo, porque tem aqui o fio do início, né? Então, depois a gente ajusta ele certinho, tá? Joga o fio lá pra trás. Esse aqui é o do início, esse aqui é do final. E a gente faz a correntinha camuflando tudo. E agora, aqui na parte de dentro, você vai esconder esses 2 fios e, finalmente, fazer o arremate aqui, tá? Outra coisa aqui que eu escolhi colocar ouro velho ali embaixo por conta desse fecho, tá? Como eu deixei essa parte aqui à mostra, eu quis combinar as cores pra deixar tudo numa mesma sincronia, tá bom? Então, agora vamos para esse arremate, já pode dispensar os marcadores, dispensar o restante do fio, e aqui você só vai fazer o seguinte, vai esconder o fio, né, que você utilizou para fazer o encaixe das duas peças, dentre a trama, cuidadosamente. Vai pegar, vai dar um nozinho entre esses dois. Nessa etapa, você pode passear um pouquinho com o fio nessa última carreira de ponto baixo aqui que você fez na bolsa. E colar também esse restante de fio antes de cortar, tá? Eu sempre gosto de passar colinha, assim eu consigo deixar tudo muito fixo, né? E não fico com medo de soltar. Às vezes eu uso a cola quente, igual vocês viram aí na aula, né? Do fecho. Ou às vezes eu uso essa daqui, que é a cola universal. Então, tanto faz a que você for usar, desde que cole e que fique seguro. Corta aqui bem rente. Se você quiser segurar um pouquinho para manter mais coladinho ainda, pode. E aqui, a base da nossa bolsa está pronta. Agora, ó, só você jogar o crochê aqui pra fora e fazer o fechamento dela. Ficando desse jeitinho aqui a montagem, ó. E aqui fica, né, a alça pra você segurar ela aqui por essa parte. Fica bem legal.
E assim ficou a nossa peça de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Já apliquei aqui a minha etiqueta, tirei os adesivos aqui da parte de baixo dela e ficou uma peça bem espaçosa, bem bonita também. Já fiz ali embaixo todos os arremates. Eu ainda quero colocar forro nessa peça de hoje, mas lembrando que essa é, claro, uma etapa opcional, não necessariamente precisa, porque a trama fica bem fechadinha, então, na minha opinião, nem precisaria, tá? Então, gente, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, comentar, curtir, compartilhar e, é lógico, se inscrever aqui no canal. A sua inscrição é muito importante para esse canal continuar crescendo e a Fischer está trazendo muitas artesãs para fazerem tutoriais gratuitos aqui em parceria para vocês, tá? Então, eu espero muito que essa aula tenha sido produtiva para você e eu espero também que quando você fizer a sua versão, por favor, nos marque lá nas redes sociais, @Isabela Chaves e @FischerFios. Para essa confecção, eu utilizei um rolo e um pouco mais da metade do segundo, sobrou um pouco de fio. Então, fica aí a sugestão para vocês fazerem até mesmo outro acessório, né, para complementar esse projeto de hoje, que eu tenho certeza que vai ficar super legal. E é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E antes da gente terminar, eu quero te passar as medidas dessa peça total, tá? Então, aqui, gente, vamos lá para essas medidas. Considerando a alça, a altura dessa bag ficou com 21 centímetros, tá? De altura. Aqui no fundo, ela está com 15 centímetros por 21 centímetros. 21 centímetros aqui de profundidade. E aqui a altura do crochê, da subida, ficou em torno de 17 centímetros, tá? Daqui de baixo até aqui a última carreira com um ponto baixíssimo aqui na borda. E é claro que com a altura da alça ficou um pouquinho maior, tá bom? Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu te espero no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau. Até mais!